Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o papel da educação física na formação humana. E eu conto aqui com o professor, diretor do Campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, José Arnóbio de Araújo Filho. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado, Bruno. Começar falando um pouco sobre a gestão do Campus Natal Central, que é interessantíssimo. Além professor de Educação Física, né, há 20 anos no quadro efetivo da instituição e também do curso de Gestão Desportiva e do Lazer, Campus Cidade Alta, né, professor? Sim. Professor, dentro dessa sua trajetória da formação, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi esse seu ingresso, esses 20 anos aí, obviamente de maneira resumida, né, para o nosso programa, mas como é que foi? Só tempo com isso, né? Na verdade, eu entrei na instituição em 1995, né? Fui trabalhar com Educação Física no Campus Mossoró. Passei 6 meses da minha vida lá no Campus Mossoró, mas como o meu concurso tinha sido aqui para Natal, né? Após um período, eu retornei aqui para Natal e aí comecei a trabalhar com atletismo aqui no campus, com as equipes de atletismo. Em 1998 eu comecei a trabalhar com atletismo e futebol e durante esse período também trabalhando com as disciplinas de educação física, né? Numa perspectiva um pouco diferente do que é hoje, né? Porque naquele momento a gente trabalhava com modalidades específicas, né? Cada professor trabalhava com algumas modalidades e os alunos eram inseridos nessas modalidades, futsal, basquete, ginástica, entre outros. Nesse período a educação física já era um componente obrigatório? Sim, já era um componente obrigatório, só que na época ela não tinha aqui no campus e no país como um todo, né? As diretrizes que hoje ela é trabalhada como um todo, né? Isso aí surge a partir dos parâmetros curriculares nacionais e aí, a partir daí, começa a discussão de uma outra forma de se trabalhar com a educação física, né? Em 2001, a gente fez um mestrado, né, na área de ergonomia e aí o meu foco de estudo foi o lazer, né? Como o lazer, ele trabalhava qual era a perspectiva do trabalhador, das empresas e das pessoas dos RHs das empresas com relação ao lazer. O que é que eles entendiam por lazer e como isso contribuía no seu dia a dia. E a partir daí a gente, junto com um grupo de professores, né, professor Léo, professora Sônia, professora Elane, a direção nos incumbiu da gente montar um curso técnico e a gente criou esse curso técnico em 2001, curso técnico de lazer e qualidade de vida. Em 2003 a gente modificou, esse curso virou um curso tecnólogo, né? Inicialmente acontecia aqui na DAGES, diretoria na qual eu fazia parte. Ainda não existia o Campus Cidade Alta, né? Aí com a ida do Campus Cidade Alta, esse curso ele migra para o Campus Cidade Alta, primeiro curso superior lá do Campus Cidade Alta, junto com produção cultural, né? E eu trabalhei nesse curso até 2011. Que foi no período que eu ainda estava sem assumir a direção. Assumi a direção em 2012 e com isso eu fiquei trabalhando só com educação física, até porque a demanda com o ensino superior é muito mais puxado, né? E a gente ia ter que se dedicar muito mais também à pesquisa, à extensão e dedicar-se à pesquisa, à extensão e ensino, e mais à direção. Eu acho que ia faltar fôlego, então não tive que fazer essa ruptura. Interessante. Falando um pouco sobre a questão do ensino, nós temos 9 cursos técnicos, né? O técnico integrado, que é aquele onde o aluno ele faz o ensino médio tradicional, e daí tem 1 ano e meio, não é isso, professor? Não, na verdade o curso técnico integrado é o seguinte, hoje você tem disciplinas de formação técnica desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. E aí você tem, no primeiro ano, um percentual menor de carga horária do técnico, no segundo ano você tem um aumento, né, dessa carga horária, no terceiro ano mais ainda e no quarto ano também. Então hoje é dessa forma que é trabalhado o curso técnico, né? Você tem disciplinas de formação técnica desde o primeiro ano. Como é que acontece então o ensino da educação física para esses alunos? São 9 cursos, né? São 9 cursos. Então o ensino da educação física ele se dá no primeiro e no segundo ano para todas as turmas, né? E a educação física, só para tentar historiar um pouquinho, né? Claro. Na década de 80, né, no Brasil, alguns teóricos da educação física começam a pensar numa outra perspectiva de educação física. Porque a educação física ela era trabalhada muito só na perspectiva do movimento, né?
E o movimento, muitas vezes as avaliações que eram feitas na educação física eram ligadas à questão da performance. Então, por exemplo, se eu era veloz, eu ia ter uma prova de velocidade, a minha prova era uma prova de velocidade, se eu atingisse determinados parâmetros, né, eu seria um aluno nota 10, né? E aí você privilegiava muito quem já tinha algumas habilidades, né? E as pessoas que tinham mais dificuldades e menos habilidades, muitas vezes elas excluíram do processo, né? Elas se achavam excluídas do processo, né? Isso é importante, porque nem todo mundo tem habilidade para executar um tipo de tarefa, né? Com certeza. E terminava só avaliando o resultado, né? E na própria educação física, de repente eu não tenho muita habilidade com a bola, por exemplo, mas eu sou uma pessoa que tem uma destreza para o atletismo, para a natação, salto, para outras atividades, né? E eu digo felizmente porque eu acredito nessa questão, né? É algo que eu acredito, de você propiciar um maior número de atividades motoras, né? Para os jovens, para os adolescentes e para as crianças, para que elas possam ter no futuro, ao deixar, sempre isso que eu falo para os meninos, principalmente do primeiro ano, quando eles deixarem o ensino médio, eles possam ter autonomia na realização das atividades deles. Porque assim como um aluno que tem o ensino da matemática, né, no ensino médio, no ensino fundamental, ao sair do ensino médio, do ensino fundamental, ele vai ter que ter dominado as competências que são necessárias para que você tenha o conhecimento que a matemática, né, colocou para você, para que você tenha autonomia. A questão do desafio, né? Isso é importante. Desafiar o aluno para que ele possa ter uma aptidão, conhecimento e experiência em uma determinada área, né? Com certeza. Então, hoje, a educação física aqui no Instituto como um todo, né, os parâmetros curriculares nacionais, eles colocaram cinco objetivos, né? 5 objetivos para que você trabalhasse com a educação física, né? Quais são os conteúdos da educação física, desculpe. Você tem os jogos, que é um conteúdo da educação física. Você tem a dança, que é um outro conteúdo da educação física. Você tem as lutas, que é um outro conteúdo da educação física. O esporte e a ginástica. Então, hoje, no Instituto, esses 5 conteúdos eles são trabalhados no primeiro e no segundo ano, né? E aí, com isso, o aluno tem um leque de possibilidades, né, que ele vai vivenciar tanto no campo teórico quanto no campo prático, para que ele, ao deixar a instituição, né, ele tenha autonomia de se identificar com alguma dessas atividades, porque, infelizmente, na verdade, o ideal era que esse aluno que vem tanto da escola pública quanto da escola privada, ele já tivesse esses conteúdos desde lá do ensino fundamental, para que quando ele chegasse no ensino médio, ele só tivesse um aperfeiçoamento e um aprofundamento desses conteúdos. O grande problema é que muitas vezes as escolas, tanto as escolas particulares como as escolas públicas, elas não propiciam isso para o aluno. E uma outra coisa que eu acho e eu acredito que não é muito interessante, é que também tem um equívoco. Quando a educação física ela deixa de ser a disciplina só prática, que avalia o movimento, como eu disse anteriormente, né? E ela começa também, algumas pessoas de uma forma equivocada, a acreditar que ela é só uma disciplina teórica, com isso você perde também uma especificidade da educação física. Porque a especificidade da educação física é o movimento. A gente estuda o movimento. E materializar, né? Isso. Então, existe a necessidade de você fazer essa junção da teoria e da prática. Não fazer só a prática, mas também não deve ficar restrito só ao campo teórico. Isso é muito ruim. Para os parâmetros curriculares nacionais, existe diferença em relação ao que deve ser colocado para um ensino particular, por exemplo, e para os alunos que estão dentro de uma escola como a Os parâmetros curriculares nacionais, eles norteiam, né, o ensino da educação física como das outras disciplinas, né? O que pode acontecer é a questão da metodologia, né? E como a instituição, ela, na verdade, a questão metodológica mesmo, né? Porque todas as instituições de ensino, elas deviam se basear nos parâmetros curriculares nacionais para que pudessem oferecer as mais variadas disciplinas, né? No caso, a disciplina que está em questão é a educação física.
Então, ela deve ser balizada a partir dos parâmetros curriculares nacionais, que orientam que esses 5 conteúdos eles sejam bem trabalhados e vivenciados pelos nossos alunos. Professor, uma das funções, né, da educação física, também a partir dos parâmetros, é o ensino, a conscientização da cidadania, né? Ou seja, não só deixar fazer o exercício. Como é que a gente compreende isso no dia a dia, por exemplo, das disciplinas, né? Os alunos têm as modalidades, têm o eixo do horário, mas como é que ele vai compreender a questão da cidadania e da conscientização dentro dessa disciplina da educação física? Primeiro que, por exemplo, o próprio jogo, o próprio esporte, né, as próprias lutas, elas têm muitos conteúdos que acabam direcionados a essa questão do trabalho da cidadania. Por exemplo, quando eu trabalho com os meus alunos, por exemplo, o judô e o karatê, né, que são 2 lutas orientais, né, que são muito fortes filosoficamente, né, falando. O conceito, né, muito forte. Muito forte. Então você está diretamente trabalhando na cidadania, né? Quando eu trabalho a questão do esporte, coloco que o esporte existe um conjunto de regras que as regras a gente pode até contestá-las e transformá-las em algumas regras, né? Já que é uma atividade de educação física e não o esporte propriamente dito que é vivenciado na competição, né? A gente pode fazer algumas adaptações. Então a gente pode até questionar as regras, mas existe esse conjunto de regras. E quando eu coloco que existe esse conjunto de regras, eu já estou trabalhando um pouco da cidadania do meu aluno. Eu já estou colocando para ele, né, que existem os direitos e os deveres com relação a isso. O respeito, a submissão, o respeito ao companheiro. Né? Pensar que, por exemplo, para que eu possa praticar algum esporte coletivo, eu tenho um companheiro que vai disputar comigo. Eu não tenho um adversário, eu tenho um companheiro que vai disputar comigo. Né? Que a gente está com o mesmo objetivo. Eu quero ganhar a partida. Agora, eu quero ganhar a partida desde que eu trabalhe de uma forma respeitando o meu adversário, né? E que eu não burle as regras, né, que são pré-estabelecidas. Então, isso é trabalhar também a cidadania. Né? Eu volto a perguntar a questão da convivência, né? Em sala de aula, talvez em trabalhos, seminários ou até grupo, eles conseguem de uma maneira um pouco mais restrita estar na coletividade, né? Quando a gente vai para o conceito de cidadania, estar dentro de um cidadão, ou qual tipo de cidadão a gente está formando para uma cidadania que a gente precisa pensar no coletivo, né? E aí a pergunta vem, quando vai para a educação física é o momento que o aluno ele precisa trocar a roupa, né? Tem uma especificidade para o movimento, para a relação até corporal com o colega, com o outro. Como é que funciona isso dentro dos nossos cursos, ou dos cursos que são ofertados aqui no Instituto? Como é que vem acontecendo? Os alunos são um pouco relutosos, preferem a prática livre, né? Como é que acontece? Na verdade, como existe, né, o que eu tinha falado anteriormente, muitas vezes no fundamental o aluno não tem essas vivências que deveriam ter tido e, infelizmente, né, alguns nesse ensino fundamental eles têm algumas monoculturas que acabam se propagando durante todo o ensino fundamental, que é só a pelada de futebol, só o jogo esporte, de queimada, né? Essa coisa toda. Muitas vezes ele não consegue extrapolar a necessidade de conhecer outros conteúdos. Né? E é muito mais interessante, às vezes, para o nosso aluno que a coisa continue do jeito que está. Né? Então, num primeiro momento, a gente sente realmente uma dificuldade muito grande de conscientizar esse aluno da importância disso aí. Né? Porque muitas vezes a educação física no ensino fundamental, né, pelo menos na minha época, é como se fosse um momento só do lazer, né? E do lazer no sentido do livre mesmo, né? Não tem compromisso com nada. E aí esse aluno ele tem que repensar isso aí, né? Ele tem que respeitar a individualidade do próximo, né? Reconhecer que a mesma característica que eu tenho, você não tem, e aí é um elemento que tem que ser trabalhado, né? As limitações que o outro tem, às vezes um tem mais flexibilidade, o outro tem menos, mas a gente tem que entender e respeitar isso aí, até porque é um princípio da individualidade biológica, que é uma das questões que a educação física coloca em pauta, né? De reconhecer, né, quando no bloco passado a gente falou da cidadania,
de trazer outros elementos para a discussão da cidadania, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco de que há necessidade que os nossos alunos vivenciem a prática, mas será que todos eles, no seu local de moradia, eles têm um espaço público, né? Onde eles possam vivenciar essa cidadania plena que a educação física também coloca, né? Ele tem Ou como eles pensam esse espaço exterior à instituição, né? Isso. Então é necessário que essas discussões elas também aflorem, né? Para que a gente possa trabalhar essa reflexão com o aluno e ele perceber que ele é sujeito dessa ação, né? Que ele pode transformar isso aí e que ele pode, se é um aluno que ele vem de uma camada social mais abastada, então no condomínio dele, lá onde ele mora, ele pode ter esse espaço, mas se é um aluno que vem de uma camada social menos abastada, ele com certeza ele não vai ter esse acesso a esses bens que a prefeitura e o Estado e o governo federal deveriam, né, propiciar. Mas com isso é um momento de reflexão para que esse aluno pense também que ele tem essa necessidade desse espaço. Porque a educação física é algo que vai, na verdade, a atividade física, né, como um todo, ela vai lhe acompanhar desde da infância até a terceira idade. Então, é um dos componentes que acaba acompanhando o homem durante toda a sua existência, né? Então, há essa necessidade de se pensar nisso. Professor, as atividades, como é que elas acontecem? Assim, tem o teórico dentro da sala de aula e é dividido o prático? Tem alguma dosagem? Tem sim. Você tem alguns conteúdos, por exemplo, os conteúdos introdutórios, né? Principalmente no primeiro ano. Eles são muito trabalhados dentro da sala de aula porque você vai discutir o que é flexibilidade, o que é alongamento, e você trabalha o que é força, como você realizar uma atividade física, né? A questão de obesidade, a questão de doenças relacionadas a problemas tipo pressão alta, essa coisa toda. Então são conteúdos que a gente trabalha, tem uma carga horária teórica e depois você começa a fazer algumas atividades práticas com esse aluno para que ele possa vivenciar isso na prática, né? Porque uma coisa é dizer assim, olha, vamos verificar a nossa frequência cardíaca. Para que serve a frequência cardíaca? Serve para monitorar alguma coisa na atividade? Né? Então são elementos que a gente discute um pouco na sala de aula e depois a gente vai para o campo, né? Para a quadra, para a piscina, para a pista de atletismo, para que esses conteúdos eles sejam problematizados e vivenciados pelo aluno. E executado de maneira responsável também, certeza. Não é só atividade, até o limite, né? Com certeza, até porque, como eu disse antes, esse aluno, ele, ao deixar o ensino médio, ele tem que ter essa autonomia, né? E aí essa autonomia ela é dada a partir desse conjunto de conteúdos que são ministrados através da educação física. Professor, a gente sabe que no curso técnico, tecnólogo, né, em alguns sim, outros não, a gente tem uma quantidade de alunos, talvez maior do que alunas, né? Isso. Como é que funciona essa questão da educação física? Né? A gente fez algumas pesquisas, por exemplo, tem um artigo, A Importância da Educação Física na Formação Escolar, de um professor da Universidade de Caxias do Sul, que ele coloca alguns dados aqui que apresentam realmente essa questão do número de alunas, quando vai fazer a atividade, por exemplo, nos quesitos pouco ou não participa, nem todos os alunos, nenhum respondeu que não, né? Todos eles estão integrados a atividades físicas. Já para alunas que participam pouco, 26% da pesquisa, que não participam, 6%, né? Que sempre participa, por exemplo, os homens, 44%. Quando você vai para as mulheres que sempre participam, a questão da frequência apenas 10%. Como é que acontece aqui? Não, eu não vejo essa questão muito relacionada ao sexo, não. Sinceramente, aqui nos últimos anos a gente trabalha com turma mista, né? Porque a gente pega a mesma turma de sala de aula. Antigamente não era assim, a gente trabalhava com turmas separadas por sexo, a coisa toda. Mas há algum tempo ainda vem trabalhando com as turmas mistas. E dependendo do conteúdo que você vai trabalhar, né, a gente sente um pouco de resistência. Das meninas, quando é algo que ela não tem muita habilidade com aquela atividade, né, e aí é natural, se você não tem muita habilidade, se você tem... Você fica um pouco desmotivado também, né? Tem a questão da motivação. Assim como os meninos também, por exemplo, a gente no segundo ano a gente trabalha a dança. E aí no primeiro momento os meninos ficam, né, que meio... não quero fazer porque dança é coisa de menina, essa coisa toda, mas eles acabam vivenciando a dança, né?
Nesse quarto bimestre que a gente trabalha a dança, por exemplo, a finalização do bimestre é eles apresentaram uma coreografia e aí todos participam. Não tem muito dessa relutância, não. Né? Claro que em algumas atividades existe um pouco, a participação ela fica um pouco comprometida, mas no todo não. O que pode enfraquecer, por exemplo, a disciplina de educação física? O que o senhor acha que pode enfraquecer a participação, a assiduidade? Porque, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 26, ela deixa facultativo, por exemplo, os cursos noturnos. Né? O que mais poderia, então, trazer problemas para uma instituição ofertar esse tipo de atividade? Você fala de fazer com que o aluno não se sinta motivado a fazer. Não se sinta motivado, né? Ou então a própria instituição não tem estrutura. Por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura interessante no Instituto, né? A infraestrutura é um elemento, certo? O compromisso profissional do professor, não só na educação, mas qualquer disciplina, né? Isso é fundamental. A motivação que o professor passa para os alunos, isso aqui são elementos que você faz com que a turma ela seja um pouco mais participativa. Vou dizer que todos vão ser participativos, não. Até porque tem uma história de vida por trás. Então a gente não pode negar essa história de vida que esse aluno chega aqui. Então ele não está chegando agora, né? Ele não está começando a sua vivência a partir desse momento. Ele tem toda uma trajetória. E essa trajetória muitas vezes ela acaba comprometendo isso. Mas eu observo que esses fatores eles são fatores que potencializam, na verdade, essa coisa de estímulo à prática da educação física. Né? É a questão de, quando você trabalha muito com essa questão dos melhores, dos que tem mais, que tem mais habilidades, né? E você reforça isso, você acaba desestimulando os outros alunos. E é ruim para ele, dentro dessa sociedade que nos cobra muito, sempre ser o feliz ou que consegue atingir as metas, né? Com certeza. Termina atrapalhando dos dois lados. Com certeza. Professor, em relação aos projetos, né? A gente tem o projeto Fraldinha, né? Isso. Escolinha de futebol. A gente lembra do professor Nivaldo. Professor Nivaldo. Como é que esse projeto ainda existe? Existe. Esse projeto é um projeto, na verdade, do começo da década de 90, né? Quando o professor Nivaldo se aposentou, estava se aposentando, né? E foi uma pessoa que sempre foi muito entusiástica, né? Por a questão do esporte e sempre pensou no esporte enquanto elemento de cidadania, de resgate de cidadania. É ofertado no sábado de manhã? No sábado pela manhã. Para crianças da sociedade civil. Tem crianças de todos os bairros e de todas as classes sociais, na verdade, né? E é um projeto que o Nivaldo vem fazendo ao longo desses anos, né? Eu conheci o Nivaldo em 95, na verdade. Quando eu fui trabalhar em Mossoró, o professor também Nivaldo Ferreira, né, que era o diretor lá, ele quis implementar um projeto com crianças carentes do entorno lá do IF, da UNED de Mossoró, na época. E a gente fez um trabalho, veio conversar com o Nivaldo, né? Fez algumas conversas lá na cidade de Mossoró para implementar esse projeto. Infelizmente, quando o projeto começou a ser implementado, eu deixei Mossoró, né? Eu ainda dei aula acho que 2 aulas, mas depois eu saí de lá de Mossoró e o projeto depois foi tocado pela professora Sônia. E hoje em dia eu acho que esse projeto não tem mais continuidade, mas é muito interessante, né? De você pensar trabalhar esse resgate da cidadania. O outro projeto interessante que existe aqui é um projeto que é tocado por um ex-aluno nosso, né? Que trabalha de forma voluntária com atletismo. Acho que você também teve a oportunidade de ver aquele projeto. Ele funciona todos os dias, no final da tarde, com meninos também do entorno aqui, né? Do Morro Branco, né? Ou seja, a instituição, além do lazer, do esporte, para interno está também oferecendo para a comunidade, né? Isso é importante. Professor, que outros projetos, né? Eu lembro do projeto Esporte e Lazer na Cidade, ele ainda existe, mas por muito tempo foi um dos cargos-chefe do curso de lazer, né? Do curso de lazer e do campo Cidade Alta. E o projeto a nível nacional ele existe. Agora, se eu não me engano, hoje a gente não está com esse projeto sendo desenvolvido na Cidade Alta. Se a memória, se eu não estou enganado, né? Se eu estiver enganado, eu peço desculpa ao professor Lesso, mas eu acredito que hoje o projeto não está mais sendo oferecido lá no campus Cidade Alta. Eu acredito que não. Né? Professor, a gente está terminando o programa, mas como diretor também do Campus Natal Central, o que a gente pode aí esperar ainda dos próximos anos, quem sabe uma próxima gestão também, para o lado do esporte dentro do IFRN? Na verdade, a gente tem algumas ações que
tem a ver com a questão do esporte, né? Tem uma ação que a gente pretende, não sei se eu vou conseguir, na verdade, né? Mas um sonho, e o sonho a gente tem que sonhar mesmo para ver se um deles se concretiza, né? Que é a questão da pista de atletismo aqui para o campus, né? A gente tem uma pista de areia que muitas vezes ela tem alguns transtornos e seria interessante que a gente conseguisse uma pista sintética que a gente pudesse ofertar um projeto junto com a Universidade Federal e até com a própria UNP, que a gente pudesse, em vez de ter só essa turma com o nosso aluno voluntário, né, no final da noite, que ela pudesse atender em outros horários, que pudesse atender a comunidade no entorno também. Até já existe o projeto de terceira idade, na verdade, né? Mas que a gente pudesse ampliar também esse projeto de terceira idade e que a gente pudesse usar mais a pista, porque as condições da pista muitas vezes ela não oferece essa condição, porque ela tem desníveis, né? A questão da nossa academia, que é outra meta que a gente persegue, né? Uma academia que possa trazer qualidade de vida para o servidor e para o nosso aluno. Melhorar também o projeto da terceira idade, que é um projeto de alcance social de extrema relevância, né? Hoje, já há 10 anos esse projeto já existe, né? E por sinal, oferta, não sei se oferta ainda o karatê, existe, né? o karatê, hidro, né? Dança, né? Muito tem interessante continuam essas atividades, né? Hoje em dia o projeto já faz quase um ano que o projeto é inteiramente gratuito, né? Porque ele antes era um projeto que o aluno pagava uma taxa para a FUNCERN. E aí hoje esse projeto é um projeto gratuito. O campus institucionalizou esse projeto, né? As pessoas que estão no projeto hoje, que vêm para o projeto, elas não pagam absolutamente nada para poder participar dessas atividades. Pena que o espaço é pequeno, né? E existe uma procura muito grande e a gente não pode atender a todos, né? Esse é que é um grande problema. Talvez se o governo do estado e a prefeitura também fizesse parcerias, né? A gente poderia ampliar isso aí. Esperamos que possa acontecer um dia, né? Professor, agradecemos a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, né, esse espaço para a gente discutir um pouquinho da educação física e mostrar à sociedade como é que isso vem sendo trabalhado no Instituto como um todo. Ok. E você de casa, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá. Tchau, tchau.